Hoje nós vamos falar sobre a tão conhecida bicheira. Como é o seu ciclo de vida, como ela é capaz de acometer os animais, como evitar, como tratar a bicheira, tudo isso e muito mais no vídeo de hoje. Vem comigo, não sai daí. Olá, eu sou médico veterinário e você está no canal Saúde Animal por Bruno Branco. O termo correto para essa afecção é miíase, mas ela é popularmente conhecida como bicheira. A bicheira nada mais é do que larvas de diferentes espécies de moscas e pode acometer os animais e também os seres humanos. Mas como isso é possível? Como que essas larvas chegam até o animal? Bom, então nos animais, o que é o mais comum? Praticamente em todos os casos de bicheira, há sempre uma lesão pré-existente. Então, normalmente há primeiro uma ferida, uma lesão, um corte, uma mordedura, alguma ferida na pele desse animal e a partir daí se instala então a bicheira. Mas por que uma ferida pode bichar, como se fala popularmente? Bom, então sempre que há uma lesão na pele de um animal, há naturalmente um sangramento. Isso geralmente na lesão mais recente, logo que o animal se machuca, geralmente sangra um pouco. E já naquelas lesões mais antigas, lesões que não foram tratadas, que o animal se feriu de alguma forma e não houve um tratamento adequado, o que pode acontecer também é a necrose tecidual. A necrose nada mais é do que a morte daquele tecido. Então o tecido começa já a entrar em decomposição. Então, tanto o cheiro do sangue em uma ferida recente, como o cheiro de decomposição, esse cheiro de necrose, numa ferida, atrai diferentes tipos de moscas. Algumas são mais atraídas pelo cheiro de sangue e outras são mais atraídas pelo cheiro já de necrose de tecido morto. Geralmente, as larvas que nós observamos nesses processos de bicheira são oriundas de ovos das moscas que são popularmente conhecidas como moscas varejeiras, que são aquelas geralmente em tons de verde ou em tons de azul. E olha só que interessante, essa mosca ela pode depositar os seus ovos diretamente ali na lesão, mas muitas vezes a mosca varejeira nem chega perto do animal. Ela pode depositar os seus ovos em outros insetos, em outras moscas. E quando essas moscas vão se alimentar ali do sangue ou daquele tecido que está lesionado ou que está em decomposição, essas moscas servem de vetor, ou seja, elas acabam levando os ovos que nem são da espécie dela, acabam levando os ovos da mosca varejeira para aquela lesão. Outra coisa que chama bastante atenção é que dependendo da espécie da mosca e dependendo de condições ambientais, por exemplo, de temperatura, a partir de apenas 12 horas já pode haver a eclosão desses ovos. Então a mosca deposita ali os ovos, a partir de 12 horas já pode eclodir, sair algumas larvas de dentro desses ovos. É claro que essas larvas elas são bem pequenininhas, então algumas pessoas pensam que existem larvas grandes, larvas menores, larvas maiores. Na verdade é a mesma larva, só que ela é bem pequenininha inicialmente e ela vai se alimentando ali, literalmente comendo aquele tecido ali do animal, e aí ela vai aumentando de tamanho. Então durante todo o ciclo da mosca é nessa fase de larva que é chamada então a bicheira, Então a mosca tem a sua fase adulta, a adulta põe os ovos eclodem liberando as larvas, e as larvas, se não tratadas, se você não retirar essa larva, ela vai virar uma pupa, e é como se fosse um casulo, e depois de dentro dessa pupa, de dentro desse casulo, vai sair uma nova mosca adulta. Então esse é o ciclo de vida da mosca. Então nós conseguimos perceber que o animal está com bicheira quando ele está com essa fase, quando a mosca está nessa fase de larvas. É bem fácil de identificar, porque elas ficam se mexendo, elas não ficam paradas, geralmente elas não ficam muito escondidas. O que dificulta são animais de pelo longo, Então, às vezes, alguns tutores não têm nem noção que o animal está com bicheira, eles só notam que o animal está com mau cheiro, porque realmente
essas miíases, essas infestações por bicheira causam um odor muito característico, que é muito forte, um odor muito ruim. E as pessoas notam, né, que tem alguma lesão, algo de errado com o animalzinho, ou o animalzinho está com aquele odor, ou ele parou de comer, algo do tipo. Mas quando nós tiramos os pelos, fazemos a tricotomia, né, que é retirada dos pelos para poder observar ali a lesão, aí realmente já tem várias larvas ali por baixo e às vezes as pessoas não veem mesmo. E eu nem preciso falar que isso causa muita dor, muito desconforto no animal, né? Na verdade, ele está literalmente sendo comido vivo por aquela larva. E como que se dá o tratamento então? Bom, o tratamento é bem simples, consiste na remoção manual dessas larvas, né, que deve ser realizado por um médico veterinário. E é algo bem difícil, bem trabalhoso, não é difícil, mas é trabalhoso porque muitas vezes tem dezenas, centenas de larvas, né? Então a gente precisa removê-las uma a uma. E geralmente depois de remover todas as larvas, a gente ainda administra um antiparasitário, né? Para se caso ainda alguma pequena larva tenha ficado no animal, a gente administra então a medicação para eliminar alguma outra forma jovem que tenha ficado ali. Mas precisa remover todas uma a uma. A remoção das larvas ela é mais difícil, principalmente em locais de orifícios. Então, por exemplo, né, locais no ouvido, no ânus, na própria vagina do animal, são locais muito difíceis, né, porque as larvas elas ficam ali para dentro daquele orifício. E muitas vezes elas acabam comprometendo tanto aqueles tecidos que se torna incompatível com a vida do animal. Então vamos pensar em uma miíase, em uma bicheira no ânus desse animal. Às vezes, quando a gente vai remover as larvas, o processo já está tão avançado que elas já literalmente consumiram ali, comeram literalmente todo o ânus, a parede do ânus desse animal. Muitas vezes já penetraram ali mais profundamente para dentro da cavidade abdominal do animal, né? Então, assim, quanto mais tempo demora para iniciar o tratamento, para remover as larvas, pior é. Então, quando demora demais, muitas vezes a gente vai observar, já fica como que se fosse um buraco no animal, vai ficando algo oco, porque elas vão ali se alimentando daqueles tecidos e vai ficando um tecido oco ali, vai ficando como se fosse um buraco mesmo. E aí algumas vezes acaba comprometendo até mesmo alguns órgãos vitais ou algumas cavidades que a gente não consegue depois reconstruir cirurgicamente. A bicheira é mais comum no verão e em locais mais quentes. Isso porque as moscas, de um modo geral, elas preferem locais que são mais quentes. O acúmulo de lixo, o acúmulo de sujeira, esgoto a céu aberto também são coisas que acabam atraindo mais moscas. Na zona rural, muitas vezes, acaba tendo mais moscas também. Então lembrem-se que se não houver mosca, não tem bicheira, né? Então os locais que tem mais mosca, que favorecem a replicação dessas moscas, né, com muita sujeira, com restos alimentares de que elas podem se alimentar também, com esgoto, são locais mais propícios a ter os animais terem bicheira. Mas lembrando que nos animais o que é mais comum? Que essa bicheira apareça secundária a uma lesão pré-existente. Então, por mais que o animal conviva, né, em um local que tenha bastante moscas, se não houver uma lesão inicial, é muito difícil que se instale um processo, né, de miíase e um processo de bicheira. Então, como que a gente faz para prevenir? Como evitar que o seu pet, que o seu animalzinho tenha, né, um processo desse de bicheira? Caso ele se lesione, tenha qualquer feridinha pequena que seja, um corte na pele, né, você deve fazer a limpeza dessa ferida, remover ali todo o sangue no local. É claro, se for uma ferida pequena, se for algo maior, uma laceração de pele maior, você vai ter que levá-lo ao médico veterinário. Alguns casos precisam até mesmo de sutura, né? Mas então você deve manter sempre limpa essa ferida, usar pomadas ali no local ou sprays que sejam capazes de repelir as moscas. Então, mesmo em um local que tenha moscas e um animal que está com uma ferida, se essa ferida não ficar aberta, ficar sempre fechada com um curativo e com o uso adequado de pomadas específicas e de sprays, não tem como a mosca, ela não vai se aproximar ali da lesão e ela não vai conseguir depositar os ovos.
Lembrando sempre, na dúvida, se você não sabe que tipo de pomada utilizar, ou se você ficou em dúvida se a lesão ela vai cicatrizar por conta, ou é uma lesão um pouquinho maior, né, que de repente você tenha medo que não cicatrize muito bem, consulte sempre o médico veterinário da sua confiança. Como eu falei, algumas lesões a gente consegue suturar e acelerar o processo, né, de cicatrização. Algumas a gente faz a cicatrização por segunda intenção, que é quando a gente não consegue suturar, mas ela vai se fechando, só que aí a gente utiliza, né, pomadas corretas para passar, e muitas vezes a gente lança a mão de antibióticos, né, para auxiliar ali na cicatrização, para evitar contaminações bacterianas secundárias. E esse animal também precisa de analgesia, né, ele precisa de um controle adequado da dor. Então consulte sempre o seu médico veterinário. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e compartilha com todo mundo. Vamos difundir informação correta, informação de qualidade e de forma totalmente gratuita. Basta você compartilhar esse vídeo. Se você quer ver vídeos novos como esse, todas as semanas, clica agora no botão de inscrever-se e ativa o sininho e ativa as notificações. Aqui tem vídeo novo toda terça-feira, com conteúdos importantes, dicas, curiosidades, informações relevantes sobre a medicina veterinária, sobre ciência, sobre saúde única e saúde animal. Você não vai querer ficar de fora, então inscreva-se agora e ativa já o sininho, ativa as notificações. Muito obrigado por assistir até o final e nos encontramos em um próximo vídeo. Até lá!